apesar das tecnologias aí de sensoramento remoto, sistema de informação geográfica que eles têm, e declives. É um terreno muito mais movimentado. Professor Jean, mas por que é um terreno Jean? movimentado? Simples, pessoal. Aqui nós temos a ação de duas placas tectônicas. Gravou o vídeo a placa Trump arábica e sabe a placa euroasiática. que o Irã é uma fortaleza. Euroasiática, que vai pegar a Europa e toda a Ásia, passando pela Rússia, a grande placa tectônica do nosso planeta? Sim. E a placa Gente, eu estou colocando em tela aqui porque isso é um vídeo. Eu falei que ia trazer questões que auxiliassem nós a entender um pouco mais sobre o conflito no Oriente Médio. E eu acho que esse vídeo aqui, ó, não conhece geologia, as placas tectônicas, elas se chocam, elas se separam. Esse vídeo é de geografia, geopolítica do Oriente Médio, é um dos mais interessantes que eu encontrei. Então, quero deixar a dica para você que está estudando, para você que está investigando, para você que está tentando entender a guerra. Na área de contato. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. O título é Trump sabe que o Irã é uma... Ele está afirmando, não é uma pergunta. Olha, ele diz, o professor diz, Trump sabe que o Irã é uma fortaleza, ponto de exclamação. Presta atenção para não é ponto de interrogação, é ponto de exclamação. Então, ele dá uma aula sobre... Ele usa um recurso didático muito interessante, gente, que é uma lousa mágica. Ó, ele tem uma lousa mágica ali, um mapa. O Irã, gente, é um país diverso sobre a geografia física. Olha o que está dizendo. Da sua localização geográfica, do seu tamanho, olha o que está dizendo. Tanto longitudinal como latitudinal. Dá uma olhada. Dá uma variação, por exemplo, de clima. Então, assim, ó, acessamos diversos conteúdos. Você tem uma longa pesquisa de conteúdo para trazer. Inclusive, nós estamos aqui na outra tela. Nós estamos aqui com a tela ainda com a análise do professor que é mais plana em relação do professor Rui, ó. O professor Rui gravou ontem, ó, esse título, Luz Amarela para... Olha o que ele está dizendo, luz, professor Rui Costa Pimenta. Ele está falando assim, ó, luz amarela para a candidatura Lula, análise política da semana com Rui Costa Pimenta. Isso aqui foi gravado ontem, dia 14 de março. E eu estou aqui com a... uma área muito hostil sobre o aspecto aí da geografia física do Irã. Uma área muito hostil do ponto de vista da geografia física do Irã. Está entendendo como essas coisas se relacionam à geografia, à política? E eu vou trazer aqui, eu estou aqui ao lado, eu não quero causar espécie em ninguém, mas nós queremos botar nessa prosa os economistas. Por exemplo, Estados Unidos. Nós queremos trazer os economistas. Vamos imaginar que ele envia ali 100 mil e nós queremos trazer também os... para ações pontuais, não para permanência no filósofos. País, porque o Irã tem 90 milhões de habitantes. Ah, mas esse cara não é filósofo, esse cara é sociólogo. Que eles são contra o regime. Temos que dar uma olhada nisso, né, gente? Porque há controvérsia sobre isso. Se fosse a maioria, já tinha tomado aqui, ó, outro economista... Eles são contra os Estados Unidos em primeiro lugar. Esse economista, você sabe que aqui nós não adianta a gente cair estamos o tempo todo. Mídia. Ó, olha o que está dizendo. Errado ou certo, não estou julgando, eu só estou falando que a grande maior parte da população, mas grande mesmo, apoia o regime e é contra os Estados Unidos. Então imagina, 100 mil homens, ataques pontuais, como eles vão chegar até a parte onde se encontram as principais cidades iranianas? Vão chegar até o território iraniano, nessa parte onde há... É uma aula rápida, gente. Deixa eu ver quantos minutos é isso aqui. Via helicóptero de paraquedistas. Quer ver, ó? Porque adentrar o território iraniano por são essa área 20 minutos, ó. Aqui, vão ser, cara, presas fáceis para o exército iraniano. Porque quem conhece esse território aqui
os iranianos. Quem conhece o Irã são os iranianos, é um pouco... Mas não é só isso, é um pouco óbvio, né? Mas não é só isso que ele está falando. Ele está trazendo a lousa mágica, ele está falando, enquanto geógrafo que ele é um especialista em geografia, está falando sobre a geografia do lugar e está dizendo que em termos de guerra, se essa guerra vier, no momento ela está acontecendo por ar, né, gente? Mas se houver uma investida terrestre, haverá detalhes muito importantes que ele está chamando a atenção aqui. Então eu quero deixar só para concluir, Trump sabe que o Irã é uma fortaleza. Professor. E aí alguns que subirem no poder negociar com os Yankees. E aqueles que subirem no poder vão ter que ler a Bíblia de Donald Trump. Essa estratégia é de minar. Tá, e então concluindo aqui, a gente vai voltar aqui para essa outra tela. Porque o país nessa tela aqui onde eu já falei para você, só um pouquinho vai estar caindo o livro aqui. Olha aqui, gente. Olha. Você tem deserto embaixo e aqui é uma área mais úmida por conta do Mar Cáspio que banha o país. Dá uma olhada, 20 minutos, é pouca, não é muita coisa. Agora vamos aqui, na outra tela. Então imagina, um ataque aqui também tem essa barreira física que dificulta. Eu quero chamar a atenção para um trecho, inclusive nós já fizemos aqui segmentamos. Isso é um aspecto hidrográfico. Tem rios, gente, hidrográfico. Tem pouquíssimos rios. Tem poucos rios. Não são rios caudalosos, são rios ali. Ele está falando coisa bem bacana. Vamos voltar aqui. Eu quero que você dê uma olhada para a questão da matéria que nós estamos trabalhando. A partir aqui, está aqui ocorrendo, está vendo aqui a minutagem, 51. Está vendo a minutagem aqui do vídeo do Rui, São rochas sedimentares. Esse aqui é o vídeo do Rui e eu quero que você dê uma olhada a partir do 54 aqui, 54 minutos. A partir da minutagem 54, ele vai falar coisas muito importantes no aspecto da economia cultural, ou seja, ele vai avaliar... É uma rocha sedimentar, é uma rocha fácil de furar ou difícil de furar? Ele vai avaliar a questão, fácil de furar. Então, toda essa digamos assim, de cunho mais religioso. Ele avalia essa relação entre Irã e Estados Unidos, aliás, o Estado de Israel e os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Essa parte que nós já ouvimos, e eu quero deixar então como referência para você ouvir, está em 52. Se inscreva no canal, desce o dedo no like. Eu vou dar um pause aqui. É a mesma coisa. Então, uma invasão... Eu vou dar um pause aqui para não ficar uma microfonia aqui. Então, voltando aqui agora para o Rui. O Rui, a partir do 54, dá uma olhada, ele vai falar, até 54 ele está falando um pouco sobre política nacional, ele fala sobre conjuntura, ele fala sobre identitarismo, ele fala sobre o que está acontecendo no Brasil, né, gente? Questões importantes da semana que está acontecendo no Brasil. E a partir do 54 aqui, quer ver? Vai começar agora. 54, ele começa a falar dessa questão que eu estou descrevendo para você. E por que nós estamos... aqui tem outra tela aqui, mas aqui não é importante. Então, na verdade, estamos trabalhando com 3 telas. Eu dei um pause aqui no professor de geografia, eu estou com o Rui aqui. Vamos botar o som do Rui. Jordânia, o Líbano, a Síria. Agora vai começar, quer ver? 54. O Irã, que não é árabe, mas é da mesma região e é um grande produtor de petróleo. Então, no 54, gente, quem tem interesse, assim, sociologia da religião, quem tem interesse, vai Max Weber, quem tem interesse nessa tese que nós estamos trabalhando da economia cultural, quem tem interesse na guerra atual que está acontecendo no Oriente Médio, dá uma olhada, porque do 54 em diante... O que nós temos é começou. Um entrelaçamento muito grande entre 54. o aparato militar e os órgãos de informação do imperialismo e o... Então, assim, gente, o que nós queremos destacar aqui para não demorar muito hoje com vocês, porque é só um lembrete aqui, gente. Veja, ele faz uma análise de viés marxista, como vocês todos sabem, e na lógica marxista aqui do analista, do professor Rui, ele está destacando o seguinte, que, na verdade,
as coisas não são tão simples quanto parecem. E essa discussão que alguns querem pôr, de que se trata de uma diferença, de uma guerra, de uma luta entre o imperialismo e o fascismo, não é bem assim. Então ele aprofunda esse debate do ponto de vista marxista, mas nós queremos puxar a brasa para o nosso assado, como é um pouco... faz parte, né, gente? Nós que não trabalhamos com análise marxista, nós estamos aqui, ó, com a orientação da economia cultural sobre a ótica do Max Weber. Deixa eu ver se eu consigo uma luz melhor aqui. Ó, deixa o Rui falando, gente. Eu quero só, assim, ó, é rápido hoje, eu não vou ficar muito tempo ocupando o espaço de vocês. O Rui está falando, imperialismo versus fascismo. O que o Weber está falando? Não, só... eu até procurei ali, não achei agora. Ciência política e... Ciência e política, duas vocações. Nesse livro, Max Weber fala exatamente da análise que é necessária realizar entre democracia e burocracia. Então, veja bem, aqui, no viés marxista, ele está avaliando democracia versus fascismo. Aqui, na economia cultural, nós estamos trabalhando democracia versus burocracia. E aí, o que o Weber vai dizer? O Weber diz assim, ó, que na medida que a burocracia vai avançando, esse processo de racionalização, de desencantamento do mundo, tornando as relações cada vez mais complexas e difíceis. Então, o que ocorre? A vida de um Estado de direito, onde se pretende sustentar um sistema democrático, isso entra num ambiente de tensão entre a democracia e a burocracia a ponto de... E aí, bem rapidamente, estou falando bem rapidamente, só para você saber do que se trata. E aí chega ao ponto de que essa tensão é tão intensa e tão importante que surgem os famosos golpes de Estado. Então, o Weber, que não é um marxista, é um culturalista ou um historicista, como queira. Ó, se você consultar aqui, ó, essa série, os economistas, o pessoal vai dizer que o Weber é um historicista. Se você consultar o marxista, ele vai dizer que Weber não é nada, não merece nem esses momentos aqui, ó, 12, 13 minutos agora. Para o marxista, esses 13 minutos que nós estamos dedicando para nosso trabalho aqui com o Max Weber não é nada. Por quê? Porque eles têm grande dificuldade, gente. Veja bem, eles têm uma grande dificuldade de avaliar, de estudar, de interpretar, de analisar os fenômenos religiosos. Então, é por isso que eu estou destacando aqui a partir do 54. Para você, já está em 58. Isso aqui, o total disso aqui é 2 ou 3 horas, deixa eu ver. São 2 horas e... Esse vídeo tem quase 3 horas. 2 horas e... Então, nós não vamos ficar aqui 2 horas. Nós queremos dizer, gente, que o Max Weber, ele tem uma perspectiva culturalista, uma perspectiva que nós estamos chamando de economia cultural, diferente da interpretação da análise marxista. Mas então é importante que você perceba o seguinte, mas então por que você está colocando? Se você está dizendo que aqui é uma coisa, aqui é outra coisa, e você fica com essa vertente, você está aqui e não está aqui, por que você está em tela com Rui Costa Pimenta e você está com tela... Além de outra tela aqui, gente, que aqui é a empresa comercial. A empresa comercial não dá para você o que você tem aqui, ó, muito menos o que tem aqui. Tá entendendo? Então, é por isso que eu digo que quando eu digo nós não fazemos jornalismo, ó, isso aqui é jornalismo. Isso aqui não é jornalismo. Isso aqui não é jornalismo. Se você quer ficar no jornalismo, não tem problema nenhum. Agora,
Se você é marxista, também não tem problema nenhum, segue com o Rui. Se você é um culturalista... um pano que elas colocam na cabeça, só isso. Olha que interessante essa parte que está falando. Mas isso também não é obrigatório no Irã. Ele diz, por que nós, então, para concluir, gente, por que nós estamos aqui? Porque ele está falando coisas bastante importantes, apesar da sua perspectiva distinta e diversa da nossa. Nós não podemos, gente, ficar só aqui. Nós vamos lá e voltamos aqui. Nós vamos lá e voltamos aqui. Porque o que ocorre, gente? Para concluir agora mesmo. Ao mesmo tempo que o pessoal sobre esses dois livros aqui, para dizer para você o seguinte: autores como Malthus, o feminicídio autores escalou. como... Se o feminicídio escalou no Brasil, é melhor você usar o hijab do que ser assassinado. Autores como Então, o Brasil é um país pior do que o Irã. Na graduação, nos cursos de graduação, eles são vistos de uma forma tão rápida, tão superficial, gente, que não tem aluno que vai conseguir construir um trabalho autoral, um trabalho elegante, um trabalho rico, e quanto poderia, porque se você passa muito rápido... Esse aqui é um livro de 300 páginas. Esse aqui é um livro de 200 páginas. Aí você chega na sala de aula, o professor faz 2, 3 lâminas, coloca no quadro e diz: é isso, a prova é dia tal, quero o fichamento do artigo do fulano de tal, e tal, e tal, e tal. Isso é que a gente vem falando. Eventualmente a gente fala da fábrica dos bacharéis. Se você está dentro de uma fábrica de bacharel, bom, aí fica difícil. Agora, nós estamos dando oportunidade para você de dizer coisas que você não ouve na fábrica. Eu acho que não é casual. Max Weber é sociólogo e economista, também jurista, e não tem nenhum 01 e 02, não tem nenhum problema de você dialogar com o marxismo no contraste com o weberianismo. Não tem nenhum problema, ao nosso ponto de vista. Não tem nenhum problema, você pode... Claro, nós fizemos uma opção. Nós fizemos uma opção. A nossa opção é essa linha aqui, ó. E aí tem gente que não entende. Infelizmente, tem gente que não entende, porque quando nós começamos o trabalho aqui, ó, com a ética protestante e o espírito do capitalismo, e aí colocamos em destaque, por exemplo, o metodismo e outras matérias afins, as pessoas às vezes confundem se nós estamos falando do ponto de vista doutrinário, se nós estamos falando do ponto de vista teológico, se nós estamos falando do ponto de vista sociológico ou da economia. Ele fala, né, gente, muito no Lula, até porque antes de estar nessa agremiação partidária que ele se encontra atualmente, ele foi, né, ele começa a sua trajetória política dentro do Partido dos Trabalhadores, então ele conhece muito bem toda a estrutura de organização e ideologia do Partido dos Trabalhadores, então ele comenta bastante sobre o governo Lula, sobre conjuntura nacional e sobre o imperialismo. Essa palavra, gente, imperialismo, é claro que tem várias conotações, tem várias maneiras de você abordar, não é? Mas eu estou dizendo assim, ó, eu coloquei a geografia aqui para você, já fechei o computador, agora não vou abrir de novo, que é muito, nós estamos trabalhando na ótica desse atual conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Então, gente, veja, eu já mostrei isso aqui, eu vou mostrar hoje de novo. Eu vou mostrar hoje de novo, tá aqui, ó. O que o pessoal aqui que organizou essa... O pessoal que organizou essa série aqui, ó. O que o pessoal tá... Aqui, ó, os economistas... meio que destruíram os economistas aqui, ó. Essa aqui é a coleção Os Pensadores. Que eles estavam criando, que são 20. Na verdade, a luta entre 20 volumes. Aqui tu tem a coleção Os Economistas, são 20 volumes. Não tem fascismo e democracia. Tá? Então aqui, ó, O imperialismo, ele
age da maneira mais na faixa 14, você tem o Weber e você tem a escola que o Weber pertence, segundo as pessoas que estão organizando essa coleção aqui, ó. Nessa altura dos acontecimentos, a coleção dos economistas, segundo as pessoas que organizaram, ó, eles vão não dá para acreditar, colocando, né, como é que cada pensador se situa desde os fisiocratas, dos pertenceram, como Adam Smith, né, que é uma linha mais clássica, depois avançando então para uma crítica do capitalismo na linha do Marx, marxismo, Rui Costa Pimenta, tá entendendo? Fica bem claro isso para você agora, ó. E aqui no 14, então, aqui é uma outra vertente, é uma outra maneira, uma outra abordagem, uma outra proposta de trabalho, que é o weberianismo, que, segundo aqui consta nesse material, seria um historicista e não um marxista. O marxista está aqui, ó, número 6, mas Marx, essencialmente, o que ele faz? A crítica do capitalismo. 14, Max Weber, essencialmente, o que ele faz? Uma espécie de história econômica. História econômica. Então, por isso que nós estamos insistindo e deixando claro para você, conforme o Rui Costa Pimenta está falando aqui, ó, ele está falando de uma determinada luz amarela, porque agora vem a eleição também, né, gente? Esse ano é um ano de muitas, muitas agendas, como querem alguns, né, que falam aí, né? Muitas agendas. Então você tem Copa do Mundo, você tem eleição, você tem a guerra no Oriente Médio, você tem uma série de eventos acontecendo e nós estudando e tentando entender todos esses aspectos. Então fica a dica, a gente dá uma olhada na diferença entre a abordagem marxista para a abordagem weberiana. Dá uma olhada na palestra do Rui, muito especialmente a partir aqui, ó, já... A imprensa internacional e nacional... Olha o que ele está dizendo. 1% de reportagem, 99% de mentiras e intrigas, né? 1% de reportagem, 99% de intriga. Esse líder supremo, ele é um representante da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso meio que é uma bobagem falar isso. Ele está tentando desconstruir, né, gente, o que a mídia, a grande mídia comercial. Eu prefiro falar. A Guarda Revolucionária é um instrumento. Eu prefiro falar a mídia comercial. Está aqui, ó. Quer dizer, a mídia comercial está o tempo todo tentando te vender um produto. Aqui nós estamos estudando. Então, aqui nós estamos estudando. Né, que o Conselho Revolucionário aqui nós estamos estudando. Sejam diretamente ligados um ao outro. Não que tá vendo? Nós estamos estudando aqui, nós estamos estudando aqui, seguinte, e a mídia está tentando te vender aqui, ó. Ditadura o tempo todo. Então isso aqui é óbvio que isso aqui não há compatibilidade, não é compatível. Alguém que te oferece um produto e fica o tempo todo te provocando para você comprar algo com alguém, gente, como Rui Costa Pimenta, que é um estudioso, que é um político, que é um jornalista, que é uma pessoa jornalista não comercial, né? Tá aqui de novo, outra mídia. Olha lá, R$200 compra não sei o quê. E aqui o Rui não está vendendo nada. É claro que aparece ali, ó, é uma Live Pix. É uma Live Pix, então ele recebe apoio financeiro de algumas pessoas que estão apoiando o trabalho dele, porque ele necessita, né, a gente manter o canal funcionando, ele necessita pagar o sinal de internet, ele necessita ali arcar com seus custos operacionais, etc. Então, mas não tem fins, não tem, ele não busca lucro com essa atividade, que é uma atividade essencialmente intelectual. Daí tem um detalhe ainda a se colocar. Essencialmente intelectual, ele é um homem muito inteligente, é um homem que passa a semana toda estudando, lendo, escrevendo, dando palestras, entrevistas, etc. E no sábado, então, já virou tradição. Ó. Virou tradição, a análise política da semana ocorre sempre no sábado. Todo sábado ele está online, ele está disponível para você. Se você quer mandar um Pix, está aqui o canal dele, ó, Pix, @ atacando as bases norte-americanas, cotv.org.
Isso aqui significa... O Irã continua atacando essas bases. Significa, esse corte aqui significa Causa Golfo, Operária TV. É um partido político, Causa Operária, aqui no Sul nós não ouvimos muito falar. Ele está em São Paulo. Isso daí aparece muito na imprensa, né? Ele está em São Paulo. Aparece assim, o Irã atacou 14 países. Quando Israel atacou 14 Vamos ouvir um pouquinho. Ninguém falava nada. Agora o Irã, para se defender, atacou 14 países. Aí isso daí parece que o Irã assim, quer conquistar o mundo, né? Isso, na verdade, é um mito tradicional do imperialismo. Os inimigos do imperialismo sempre querem conquistar o mundo e o imperialismo está na defesa de que eles não conquistem o mundo. A gente pode ver isso aí nas histórias em quadrinhos, nos filmes, é sempre assim. Estão sempre defendendo o mundo de alguém cuja ambição é conquistar o mundo, quando, na verdade, eles já conquistaram o mundo e mantém todo mundo debaixo da bota militar do imperialismo. Tá entendendo? Então ele está provocando, ele está, às vezes, até brincando, né, para relaxar um pouco, eventualmente, né, de um tom mais, às vezes, caricato, às vezes, digamos assim, para tentar relaxar, né, gente? Porque é um tema tão tenso, tão duro, tão pesado, né? Se falar em guerra, falar em morte, falar nesses jogos de poder, onde um país simplesmente detona o outro, onde um determinado agente público decide enviar essa série de aviões bombardeando os seus oponentes, etc. Então é uma coisa tão pesada, que às vezes tem que dar... Então ele brinca às vezes, ele é um pouco assim até, né? Mas essencialmente, gente, eu vou dizer para você que você pode ter confiança no sentido de acompanhar essa fala para tentar auxiliar o seu próprio entendimento dessa questão, que é, obviamente, bastante complexa, extremamente difícil de entender para nós que estamos fora do conflito, para nós que estamos aqui, então, né, numa distância não só geográfica, né, mas também uma distância, digamos assim, desses aspectos culturais. A cultura é fundamental. Se você quiser entender, você tem que entrar nos aspectos culturais. Então, portanto, da nossa proposta de trabalhar com a economia cultural. Gente, é isso, basicamente é isso, para você pensar sobre o contraste, para você ficar convidado, então, para ouvir essas duas palestras e dizer que na continuação, então, nós vamos estar trabalhando com esses livros, com essa bibliografia e desenvolvendo melhor essas questões. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo encontro. Um erro de cálculo inacreditável, né? O presidente do Irã, inclusive, chamou a operação, o Trump ele batizou a operação norte-americana de Fúria Épica. E o presidente do Irã rebatizou a operação de Erro Épico.